Olá, sexta-feira chegou, dia 15 de março de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Comissão de Constituição e Legalidade aprova pareceres favoráveis a projetos que alteram o regimento interno da Câmara. O quadro Saúde e Bem-Estar mostra que foi liberado para venda nos Estados Unidos um spray para tratar a depressão. 90 anos da Orquestra Sinfônica. TV Câmara Campinas transmite ao vivo nesta noite a abertura da temporada. E no esporte, chegou a hora, não tem para onde correr. Quem vence o Derby 193? Ponte Preta ou Guarani? Sexta-feira, você já sabe, é dia do quadro Meu Bairro na TV, que hoje está na região norte de Campinas, em um local que é a principal forma de arte na região. Onde está você, Leandro Moretti? E qual bairro? Boa tarde. Oi, Gabriel. Boa tarde para você e também a todos que acompanham o Câmara Notícia desta sexta-feira. Como você já disse, hoje é dia do quadro Meu Bairro na TV. Hoje nós estamos no no Jardim Santa Bárbara, ele que fica às margens da rodovia Anhanguera, entre o São Jorge e também o Jardim Fazendinha. O bairro Santa Bárbara foi fundado lá no finalzinho de 1970, início de 1980. Cresceu bastante, viu? Hoje são aproximadamente 6.000 moradores que usufruem de uma boa infraestrutura, principalmente em relação à educação. Aqui existem escolas do município e também do governo do estado, posto de saúde, um comércio forte, igrejas e um dos orgulhos aqui da população, que é o Parque Santa Bárbara. São 18.000 metros quadrados de área verde, onde os moradores podem realmente brincar, aproveitar e se exercitar. E olha, eu estou aqui agora, aqui ao meu lado, está o seu Francisco Ferreira. Ele chegou por volta de 1980 para trabalhar antigo aterro sanitário que ficava aqui no bairro. Ele veio do Mato Grosso e não voltou mais. Boa tarde, seu Francisco, muito obrigado já pela entrevista. E por que o senhor decidiu ficar por aqui? Boa tarde, pessoal da TV Câmara, os telespectadores da TV Câmara. Eu vim para cá na década de 80 e não saí mais porque aqui eu me senti muito bem. Constituí família aqui, tenho meus filhos que nasceram aqui, estudaram aqui. E graças a Deus eu me dou muito bem, tenho muitos amigos aqui e gosto do bairro. Bom, o senhor já foi presidente da associação aqui do bairro, Santa Bárbara, e acompanhou todo esse crescimento, a vinda da infraestrutura. Como é que o senhor se sente hoje vendo tudo que foi transformado aqui? Muito bem, eu vejo com bons olhos porque nossa região aqui é muito tranquila mesmo. A gente tem problemas, a gente tem no Brasil inteiro, mas aqui com menor incidência. Então a gente aqui tem poucos problemas e o pouco que tem a gente consegue conviver com eles. Tá bom, muito obrigado e parabéns, viu? Obrigado. E olha só, gente, esse bairro aqui, ele é extremamente rico culturalmente. E um dos motivos é o que nós vamos falar agora, porque nesse exato momento nós estamos no Teatro Cia Santa, que tem capacidade para aproximadamente 150 pessoas, e eu converso agora com o Jorge Fantini, ele que é o diretor artístico deste teatro. Jorge, obrigado, viu, por nos receber aqui. Então, queria que você falasse um pouquinho da história e da cultura que você traz aqui para a população, que, aliás, usufrui demais desse espaço. Bom, obrigado, é um prazer estar com vocês, com todos vocês que estão aí no estúdio. Gente, foi fantástico. Nós chegamos aqui em 1990 e construímos o nosso teatro e queremos nos integrar cada vez mais com a população. E é incrível, né, que aqui hoje, né, você anda no final de semana, você vê um monte de banda de garagem tocando. Nós temos aqui no nosso teatro apresentações dos grupos de teatro de escola, temos apresentações dos grupos de teatro de igreja. Então tem um
uma programação incrível, não somente do nosso elenco, do nosso pessoal, que aqui é a nossa casa, aqui é o nosso templo, é onde nós preparamos nosso trabalho e saímos rodando pelo Brasil todo fazendo teatro. É isso aí, cultura para todo mundo, cultura popular, né, e acesso para a população. E a gente encerra daqui hoje do bairro Santa Bárbara, justamente com atores que estão já se preparando para essa temporada de 2019. Voltamos com você, Gabriel, aí no estúdio. Ah, que bacana, viu? Muito obrigado, Leandro, pelas informações e parabéns a toda a equipe deste Mochilink. Olha só, ontem a Prefeitura de Campinas realizou mais uma audiência pública sobre a parceria público-privado para a gestão dos resíduos sólidos urbanos. O repórter Michael Vancini acompanhou a audiência. A audiência de ontem foi complementar à anterior, realizada no dia 27 de agosto do ano passado. Na ocasião, foram discutidos os pontos referentes à gestão dos resíduos sólidos em Campinas através de uma parceria entre o governo municipal e a iniciativa privada. Como alguns pontos ficaram de fora da discussão, foi necessário esse novo encontro. O vereador Pedro Tourinho fez parte da mesa diretora no início da audiência. Campinas hoje recicla apenas 2% de todo o resíduo que produz. A gente entende que Campinas teria que reciclar muitíssimo mais do que isso para a gente ter uma perspectiva de um desenvolvimento social e ambientalmente justo e sustentável, né? Então, a PPP, que é uma das propostas que a Prefeitura está trazendo para organizar pelos próximos 30 anos a gestão do resíduo sólido na cidade de Campinas, ela não pode, de maneira alguma, deixar de lado a questão da reciclagem como objeto central da gestão dos resíduos e seguir a lei federal que estabelece que as cooperativas são o principal instrumento para a organização da reciclagem no Brasil e assim devem ser. Essa segunda audiência pública sobre a PPP do lixo foi um pedido do Ministério Público justamente para contemplar a questão das cooperativas de reciclagem aqui de Campinas. Uma série de dúvidas relativas a como as cooperativas serão aportadas do ponto de vista financeiro, quem vai aportar, qual é o valor de aporte financeiro, quem vai cuidar da comercialização. São questões que estão no projeto, mas que não foram muito debatidas naquele dia. Então nós vamos fazer isso hoje para esclarecer as dúvidas. O principal ponto que ficou em dúvida foi o repasse e a participação das cooperativas na coleta desses materiais, já que os coletores dependem desse trabalho para o sustento das famílias. As nossas necessidades é fazer uma coleta 100% de Campinas, tá incluído nos pontos de entrega voluntária, participar com um grupo da elaboração da PPP em Campinas, né? E também ter um apoio financeiro, né? Da porcentagem que eles vão levar para o aterro, que eles vão separar. Essa participação a gente gostaria assim, que não fosse de longo prazo, que fosse um prazo menor para a gente conseguir alavancar as cooperativas. O presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara e também líder de governo, Luiz Rossini, esteve presente no encontro. Foi importante na apresentação e em relação à primeira audiência pública, o aprofundamento, né, nos critérios que dizem respeito à priorização, valorização, fortalecimento das cooperativas no processo, ou seja, garantir métodos, né, e recursos para a estruturação dessas cooperativas e para que ela cumpra o seu papel, que é muito importante. E agora, obviamente, é mais uma oportunidade da sociedade, de vários segmentos, questionar e entender melhor o que está acontecendo. Para Paulela, o processo licitatório está em fase avançada. Como foi uma recomendação do Ministério Público, nós poderíamos já ter publicado a licitação, né? Não o fizemos para atender a esta recomendação. Então agora, uma vez feita a audiência complementar, nós deveremos publicar então a licitação num prazo aí de 15 a 30 dias. A PPP do lixo está orçada em R$800 milhões e o tempo de concessão à empresa vencedora da licitação vai ser de 30 anos.
O projeto ainda prevê a construção de usinas para que a gestão do lixo seja mais inteligente e com menos impacto ambiental. O objetivo que a Prefeitura apresenta é chegar a 70% do resíduo produzido reciclado ou reaproveitado. Então, a gente acha que é um objetivo ambicioso, sair de 2% e ir para 70%, e a gente acha que sem as cooperativas não tem nenhuma chance disso acontecer. A Comissão de Constituição e Legalidade aprovou pareceres favoráveis a projetos que alteram o regimento interno aqui da Câmara. Agora eles seguem tramitação para votação em plenário. Na terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, realizada na última quarta-feira, 6 dos 20 projetos analisados foram aprovados, incluindo 2 que promovem alterações no regimento interno da Casa, como o PRE 9 de 2018, que regulamenta prazo de 1 ano para a realização de audiências públicas obrigatórias, discute a participação popular e autoriza que projetos de ex-vereadores continuem em andamento, e o PRE 1 de 2018, que estabelece obrigatoriedade de realização de audiências públicas para projetos de matéria tributária. Todos os projetos aprovados na Constileg seguem a tramitação para votação no plenário. Presidente da Constileg, o vereador Luiz Henrique Cirilo, fez questão de elogiar o empenho dos colegas que, na visão dele, estudam os projetos sem olhar os partidos ou os autores. A comissão ela não está trabalhando analisando sigla partidária e nome de vereador. Nós temos que respeitar a Constituição estadual, federal e a lei orgânica do município. A partir daí, independente de quem é o autor do projeto, tem que ter um voto fundamentado que corresponda aí realmente à expectativa da sociedade, que quer leis importantes, leis que possam contribuir, e não leis inócuas que acabam não contribuindo em nada com o munícipe. Além dos 6 projetos aprovados, outros 14 tiveram pareceres contrários dos relatores. 6 deles foram arquivados, 1 retirado pelo autor para arquivamento e outros 7 retirados para vistas. O número não impressiona o presidente. O autor do projeto ou algum membro da comissão, ele pode pedir vista, se ele é autor do projeto, ele pode adequar. Porque muito provavelmente ele pediu vista porque aquele projeto ia ter votação contrária por estar ilegal, inconstitucional, estar em desacordo com a lei. Provavelmente o autor do projeto tirou para que ele possa fazer uma adequação e não perder o projeto, porque às vezes o projeto é bom, é meritório, é bom para a cidade, mas ele precisa ser adequado dentro da legislação para surtir o efeito esperado. Por fim, o vereador Luiz Cirilo diz que a Constileg vai continuar trabalhando para dar sequência nos melhores projetos para a cidade. Acho que o objetivo foi cumprido e alguns vereadores se destacam realmente por serem combativos e dentro da comissão trabalharem de forma assim muito respeitada. Foi liberado para venda nos Estados Unidos um spray para tratar a depressão. A meningite pode matar, mas existe vacina de graça nos postos de saúde. E portadores do vírus HIV começam a acreditar em cura da doença após notícias de que 2 pacientes se livraram da AIDS. Tudo isso agora no quadro Saúde e Bem-Estar. Imagine um spray que trata a depressão. Já já. A FDA, agência que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos, liberou a venda de um spray nasal que trata a depressão em 24 horas. Olha só. A droga, desenvolvida por uma multinacional, é feita à base de esquetamina, um anestésico de potencial alucinógeno similar à ketamina, que provoca estado de sonho e desligamento, a ponto de o usuário ter dificuldades para se movimentar. O spray nasal em questão está sendo indicado a pacientes com alto grau de depressão que não respondam a outros medicamentos. A confirmação do registro do novo remédio surge depois de anos de testes em que a comunidade científica já apostava na esquetamina como solução de grande potencial para combater a depressão. A morte do menino Arthur Lula da Silva, de 7 anos, neto do ex-presidente Lula, vítima de meningite meningocócica, chamou a atenção dos brasileiros para a vacinação de seus filhos. De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite consiste basicamente no processo inflamatório das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.
As meningites são divididas em 2 tipos: as virais, que têm uma capacidade maior de causarem surtos, e as bacterianas, mais graves, e de onde surge a meningocócica, que acometeu o neto do ex-presidente Lula. E não há uma forma específica de prevenção, mas existem vacinas para todos os casos. No calendário do Ministério da Saúde, as vacinas gratuitas contra a meningite são ministradas de acordo com a idade das crianças. A primeira dose aos 2 meses e as seguintes a cada mês da criança até que ela complete 6 meses. Depois disso, uma nova dose é dada quando a criança completa 1 ano. A vacina contra a meningite só volta a ser disponibilizada para adolescentes de 11 a 14 anos. Essa notícia já rodou o mundo, mas o Saúde e Bem-Estar não podia ficar de fora. Poder anunciar a cura de uma terrível doença como a AIDS, por exemplo, é o sonho de qualquer jornalista. Quando a epidemia surgiu no início da década de 1980, a doença era quase 100% fatal. O diagnóstico positivo para HIV era considerado uma sentença de morte. Hoje, passados 40 anos, a AIDS continua sendo uma doença temida, mas com 2 grandes feitos em direção à sua cura. Pela segunda vez, um paciente portador do vírus HIV consegue se livrar da doença. A primeira foi há 12 anos. No caso anunciado nos primeiros dias de março, o câncer do sangue investigado era um linfoma num paciente que também tinha o HIV. O que se fez foi um transplante de medula óssea para curar o linfoma e que acabou curando a AIDS também. Isso é ou não é uma ótima notícia para se espalhar a esperança? O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Se perdeu alguma edição, é só procurar no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Obrigada pela companhia, muita saúde para você. A Orquestra Sinfônica de Campinas completa 90 anos agora em 2019. A programação de shows e eventos foi apresentada ontem em uma coletiva de imprensa. O vereador Paulo Haddad representou a presidência da Câmara dos Vereadores no lançamento oficial da temporada 2019 de apresentações da Orquestra Sinfônica de Campinas. A coletiva contou ainda com a participação do maestro Victor Hugo Toro, que é diretor artístico e regente titular da Sinfônica da cidade há 8 anos. Esta orquestra existe porque as pessoas querem que ela exista. A Sinfônica Municipal de Campinas faz parte do DNA campineiro. É impossível pensar esta cidade sem pensar nesta orquestra e agora simplesmente queremos celebrar. É o reconhecimento não só do povo de Campinas, mas também do nosso entorno, de que a Orquestra Sinfônica ela presta um serviço muito grande, um serviço muito importante para toda a nossa população. A temporada oficial 2019 da orquestra consiste em uma série de 14 programas em 28 concertos apresentados entre março a dezembro no Teatro Castro Mendes, além da série de 28 concertos em igrejas e universidades e também na periferia da região metropolitana de Campinas. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas de determinada classe ela não vai se afeiçoar a um tipo de cultura, uma música. Isso é um pensamento preconceituoso. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta e saber que as pessoas elas têm emoções. Um exemplo são os concertos didáticos que nós fazemos, que muitos alunos de famílias humildes da periferia têm a oportunidade de ver uma orquestra sinfônica, talvez pela primeira vez. E por que não plantar o sonho na cabecinha de uma criança de um dia também ela se tornar um músico, um maestro? A Orquestra Sinfônica de Campinas foi criada em 1929. É a mais antiga do país em atividade, tombada como patrimônio imaterial e agora em 2019 completa 90 anos de história. Para homenagear a Sinfônica, a TV Câmara está produzindo reportagens que serão exibidas durante a programação até o final do ano. Além disso, nesta sexta-feira, a TV Câmara irá exibir o primeiro concerto de 2019
da Sinfônica de Campinas. Muito importante, marca o início das atividades e com uma agenda, né, muito ampla, levando vários temas, também fazendo aí um reconhecimento a várias pessoas e diversas datas comemorativas. Então acho que a nossa programação está recheada de coisas boas. E eu reforço aqui o convite. Às 8 horas da noite, a TV Câmara Campinas transmite o primeiro concerto de 2019 da Orquestra Sinfônica de Campinas, direto do Teatro Castro Mendes. Imperdível, hein? Hora de ir lá pro esporte. Depois de uma longa semana que demorou a passar, véspera de derby, chegou a hora Ponte Preta versus Guarani. Neste sábado, às 7 horas da noite, acontece o derby de número 193. No retrospecto geral, o Bugre tem 66 vitórias, a Macaca 62 e ainda empataram em 63 oportunidades. Equilíbrio total. Durante a semana, os dois treinadores fecharam os treinamentos. Mistério total e não poderia ser diferente. Mas as duas equipes têm força total. A situação de Osmar Loz é um pouco pior. Uma derrota pode fazer a diretoria se mexer e trocar o comando. O técnico Jorginho precisa torcer hoje contra o Red Bull Brasil para chegar vivo na competição amanhã. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos. Casa cheia para o principal jogo do ano. E aí, quem vence? Ponte Preta ou Guarani? Essa é a resposta que todo mundo aguarda e que os jogadores vão começar a responder às 7 horas da noite deste sábado. Aos torcedores da Ponte, notícia que acabou de ser divulgada pela diretoria, venda de ingressos vai acontecer amanhã, das 9 horas às 2 horas da tarde. A princípio, iria até hoje, mas a diretoria conseguiu a venda para o dia da partida. Infelizmente, é jogo de torcida única, os bugrinos vão ter que assistir pela TV ou ouvir pelo rádio. Que seja o derby da paz dentro e fora de campo. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!